E se a morte batesse na sua porta e te fizesse uma proposta irrecusável? Calma, que não é nada disso que você tá pensando não. Ela vem te revelar um segredo que mudaria toda a história da humanidade. Ela te revela que é da morte que surge a própria vida, influenciando até mesmo a criação de um versículo bíblico. Se liga aí na história da passagem do Paleolítico para o Neolítico. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. João, capítulo 12, versículos 24 ao 26. A humanidade primitiva vivia de acordo com o ritmo da natureza, vagando sem raízes ao sabor das estações. Esses antigos viajantes, coletores e caçadores enfrentavam a incerteza da sobrevivência diária, vivendo um ciclo contínuo de busca e deslocamento, até que um dia, sob o olhar curioso do sol, um grão de trigo, caído nas mãos da humanidade, sussurrou os segredos da terra. Inspirado pelo versículo bíblico, aquele pequeno grão detinha um destino grandioso. Assim, na morte daquele grão, uma nova vida teve início. Esse momento simbólico representou a primeira das muitas mortes e renascimentos da humanidade. A morte do grão de trigo simbolizava a morte de uma era nômade, onde a vida era uma constante peregrinação em busca de alimento. Com a adoção da agricultura, morria a incerteza da caça e da coleta, e nascia a esperança do cultivo e da colheita. A terra, outrora apenas pisada e explorada, transformava-se em lar, em mãe, prometendo sustento e prosperidade, como quem diz: vem cá, meu ser maninho, planta em mim que eu floresço. As comunidades começaram a se fixar. A terra, agora cultivada, tornava-se o centro da sua existência, e em torno dela surgiam as primeiras aldeias. Mas essa transformação não veio sem o seu preço. A sedentarização exigiu sacrifícios, a liberdade da movimentação constante foi trocada pela permanência e pela defesa do lar estabelecido. Assim, a morte do estilo de vida nômade deu vida à complexidade das sociedades agrícolas, que se transformaram em civilizações. A passagem para o Neolítico é o testemunho do ciclo de morte e renascimento, que define a nossa experiência enquanto seres humanos. Na morte de uma forma de vida, nasce outra. Da entrega ao solo, brota a promessa de um futuro fértil. Então, para saber mais sobre essa história, segura aí na cadeira, porque vamos embarcar nessa viagem com destino ao Neolítico, porque a pedra velha já ficou para trás e é hora de rock and roll e de colocar essa pedra para rolar com destino à pedra nova. Eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso 21º episódio sobre a história da humanidade. Já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e vem com o tio rumo à idade da Pedra Nova. Em uma reviravolta do destino, sob o céu estrelado que já presenciou milênios de existência humana, a metamorfose emergia de dentro das entranhas da própria Terra. Há 10 mil anos atrás, o mundo era um lugar perigoso, onde a sobrevivência diária não dava garantias, e a própria natureza era quem ditava as regras do jogo. Mas o tempo não para, e algo que desafiaria o curso da história humana e a própria essência da sua natureza estava prestes a acontecer. Era o despertar do Neolítico, uma era que acordava timidamente das sombras do Paleolítico. A pedra, antes bruta e irregular, começava a adquirir formas novas e precisas. Através de um processo meticuloso de polimento, ela se tornava mais afiada, mais letal e, paradoxalmente, muito mais propícia à própria vida. Era como se, ao aperfeiçoar nossas ferramentas, estivéssemos também aprimorando nossa capacidade de modificar o futuro. A verdadeira surpresa, no entanto, não estava nas ferramentas que criamos, mas no solo, sob os nossos pés. Pela primeira vez, começamos a semear trigo, centeio, cevada, batata, milho, mandioca, arroz. Cada grão enterrado na terra era um segredo guardado, uma promessa de vida que só o tempo revelaria. E com cada colheita,
a surpresa de nossa própria capacidade de dar forma ao caos e colher a esperança de uma vida melhor. O próximo passo foi a domesticação de animais, como carneiros, cabras, bois, porcos e cavalos. Foi um outro golpe de mestre na nossa saga. O primeiro animal domesticado, o cão, já compartilhava o nosso fogo e vigiava os nossos sonhos. Os primeiros sinais eram sutis, quase imperceptíveis, mas carregavam em si o potencial para uma transformação sem precedentes. Aqueles lobos asiáticos, ancestrais dos cães modernos, começaram a traçar um novo destino ao lado dos humanos. Essa parceria, forjada há cerca de 12 mil anos, prenunciava o nascimento de uma nova organização social. Agora, outros seriam convidados para viver juntos com a humanidade. Esses animais, antes selvagens, tornaram-se símbolos da nossa crescente dominação sobre o mundo natural, cada um com sua própria história surpreendente de domesticação. Os cavalos, por exemplo, inicialmente domesticados por volta de 4000 a.C., lá na Europa Oriental, se tornaram o início de uma nova era de conquistas e explorações. Antes deles, os porcos domesticados por volta de 8000 anos antes de Cristo, lá no sudoeste da Ásia e na China, revelavam-se mais do que simples fontes de alimento. Mas a maior reviravolta estava em nosso próprio ser. A transição de nômades a agricultores sedentários não foi um simples passo evolutivo, foi uma verdadeira revolução. O suspense dessa transformação residia não apenas no que perdíamos, mas no que ganhávamos. A incerteza da caça e da coleta dava lugar à previsibilidade do plantio e da colheita. Porém, a verdadeira surpresa era como essa mudança afetaria todas as dimensões da nossa existência, desde a nossa dieta até a complexidade das nossas sociedades. Mas os caçadores e coletores não se tornaram agricultores sedentários da noite para o dia, e essa jornada humana estava cheia de desafios a serem superados. À medida que viajamos mais fundo na narrativa de nossa transformação como espécie, exploraremos a monumental jornada da agricultura e a sua contribuição para a nossa evolução. A agricultura redefiniu nossa relação com a terra, marcando o início de uma era de sedentarização em diferentes partes do mundo, cada uma adaptando-se a cultivos distintos conforme suas condições geográficas e climáticas. A Revolução Agrícola aconteceu simultaneamente em diversas partes do mundo, desde a região do Oriente Próximo até o norte da China e regiões tropicais da Ásia e da América. Esse movimento pode ter sido impulsionado tanto pelas mudanças climáticas, difusão cultural ou pela migração, onde novas técnicas agrícolas e animais domesticados foram introduzidos em novas terras, estabelecendo as bases para sociedades sedentárias e a emergência de grandes civilizações. A ilha de Chipre é um exemplo fascinante dessa expansão, tendo sido colonizada por pioneiros neolíticos que trouxeram consigo um arsenal completo de plantas e animais economicamente importantes, incluindo carneiros, cabras, porcos, além de trigo, cevada, lentilhas, pistache, linho e figos. Este padrão de colonização via marítima estabeleceu comunidades agrícolas por toda a bacia do Mediterrâneo, revelando a adaptabilidade e inovação dos primeiros agricultores lá do Neolítico. No entanto, a transição para a agricultura e a vida sedentária trouxe consigo desafios significativos. A neolitização aumentou a disponibilidade de alimentos, é verdade, permitindo o armazenamento de excedentes, mas também pode ter contribuído para uma dieta menos diversificada e, consequentemente, uma redução na expectativa de vida devido a carências nutricionais. Além disso, o aumento da densidade populacional em assentamentos fixos pode ter elevado a incidência de pandemias, alterando profundamente a dinâmica de saúde das primeiras comunidades humanas. E esse complexo processo de transformação reflete a dualidade da experiência humana. Por um lado, a agricultura permitiu avanços inimagináveis em termos de desenvolvimento social, econômico e cultural. Por outro, apresentou novos desafios e riscos. A história da nossa transformação através da agricultura é um testemunho da nossa capacidade de inovar e adaptar, mas também nos lembra da nossa vulnerabilidade
perante as forças da natureza e as consequências das nossas próprias ações. E agora a gente vai descobrir quais foram as inovações técnicas do período do Neolítico, começando pelas casas. A necessidade de ficar próximos aos rebanhos e plantações impulsionou os seres humanos neolíticos a desenvolver formas inovadoras de abrigos, saindo lá das cavernas e criando casas que se adaptassem às suas novas vidas sedentárias. Diversas comunidades ao redor do mundo começaram a construir abrigos utilizando materiais disponíveis em seus entornos, marcando assim a transição da natureza para o abrigo construído e refletindo as primeiras expressões da arquitetura humana. No Levante, na Anatólia, na Síria, no norte da Mesopotâmia e na Ásia Central, os neolíticos eram construtores habilidosos, utilizando tijolos de barro para construir casas e vilas. Em Çatalhöyük, por exemplo, as casas eram rebocadas e pintadas com cenas elaboradas de humanos e animais, demonstrando um senso estético e a importância da arte na vida cotidiana dessas comunidades. Na Europa, a longa casa neolítica com estrutura de madeira, telhado inclinado, coberto de palha e paredes de vime e argila era a mais comum, evidenciando a adaptação às condições climáticas e aos recursos disponíveis. Em Chipre, alguns grupos se estabeleceram por volta de 9000 a.C., cultivando trigo e caçando javalis introduzidos na ilha a partir do continente. Esses pioneiros reproduziram tipos continentais de habitação na ilha, como moradias escavadas no chão, algumas vezes em encostas, com um lar central e possíveis divisões internas. Em Climonas, uma grande construção comunitária de 10 metros de diâmetro foi escavada na rocha, contendo uma parede de terra construída em uma trincheira de fundação e colocada contra o lado do poço da casa, sugerindo uma função comunitária central na organização desse assentamento. Esses exemplos ilustram como a necessidade de proteção e proximidade com fontes de alimento influenciou a criação de novas formas de habitação durante o Neolítico. A variação nos materiais de construção e técnicas reflete a diversidade de ambientes e recursos disponíveis, mostrando a capacidade humana de inovar e adaptar-se às mudanças nas condições de vida. Mas não foram apenas as casas que se modificaram. Agora a gente vai falar sobre a pedra, que antes era pedra lascada e agora se tornaria cada vez melhor e muito mais polida. Essa evolução dos instrumentos de pedra durante o Neolítico marca um dos avanços técnicos mais significativos na história humana. A transformação de simples pedras lascadas em ferramentas polidas muito mais eficientes reflete não apenas um aprimoramento no manuseio e na funcionalidade desses utensílios, mas também um profundo impacto nas atividades diárias das comunidades neolíticas, inaugurando assim a era das ferramentas afiadas. Durante o Neolítico, a humanidade começou a desenvolver estratégias inovadoras na fabricação dessas ferramentas, criando implementos mais resistentes e mais duráveis. As comunidades neolíticas aprimoraram designs antigos e inventaram novos, utilizando métodos como a moagem e o polimento de pedras mais duras, em vez de simplesmente lascar pedras mais macias. Isso resultou em ferramentas como machados, foices, martelos, enxadas e pilões, com acabamentos muito mais refinados e eficazes para a agricultura, para a construção e para a defesa. Essa sofisticação das ferramentas de pedra no Neolítico melhorou a eficiência nas tarefas cotidianas e teve um impacto cultural significativo, facilitando a transição de sociedades nômades para as agrícolas sedentárias. Essas inovações tecnológicas permitiram um controle mais direto e efetivo sobre o nosso meio ambiente, abrindo caminho para o desenvolvimento dessas práticas agrícolas, a construção de novas habitações, dessa vez permanentes, e a formação de comunidades muito mais estáveis. Então, essa evolução das ferramentas de pedra do Neolítico ilustra um período de grande inovação e adaptabilidade humana, refletindo um marco na nossa capacidade de moldar o mundo ao nosso redor. Essas ferramentas, além de melhorarem a vida cotidiana das comunidades neolíticas, também lançaram as bases para futuros avanços tecnológicos e culturais.
A transformação dos instrumentos de pedra no Neolítico pode ser vista como uma metáfora para o próprio desenvolvimento humano e a sua constante transformação em uma criatura cada vez mais diferente do seu projeto inicial. Passamos a ficar cada vez mais artificiais e, como grandes artífices, começamos a inventar e criar cada vez mais e melhor. Imagine-se nas margens de um rio tranquilo, diante do pôr do sol do Neolítico. Ao seu redor, a comunidade está em efervescência com a recente descoberta de que a argila, moldada e aquecida, transforma-se em um material durável e resistente ao calor. Estamos falando da cerâmica. A argila extraída das profundezas da terra era cuidadosamente selecionada, misturada com água e moldada nas formas mais variadas, desde potes até as figuras simbólicas. A importância da cerâmica ultrapassava a mera funcionalidade. Os recipientes de argila permitiam o cozimento de alimentos de maneiras até então impossíveis, abrindo portas para uma dieta mais rica e diversificada. Esse simples ato de cozinhar não apenas transformou a maneira como nós nos alimentávamos, mas também reforçou os laços comunitários, à medida que as refeições passaram a ser preparadas e compartilhadas em conjunto. A invenção da cerâmica no Neolítico foi um marco fundamental para a história humana, transformando a maneira como nós armazenávamos e preparávamos os nossos alimentos. Essa evolução tecnológica permitiu às comunidades neolíticas cozinhar de forma muito mais eficiente, conservar alimentos por mais tempo e desenvolver novas formas de expressão artística e cultural. A argila era abundante em várias regiões do mundo, então ela tornou-se um material primordial para criar a cerâmica. As técnicas de fabricação de cerâmica variaram entre as culturas, mas geralmente envolviam a modelagem da argila em formas desejadas, seguida por um processo de secagem e, finalmente, a queima em temperaturas elevadas para endurecer o material. A inovação na construção de fornos, como os fornos de poço e os fornos de ventilação, permitiu um controle ainda mais eficaz da temperatura e da atmosfera durante a queima, resultando em produtos cerâmicos de maior qualidade e durabilidade. Culturas como a Yangshan na China e Çatalhöyük na Anatólia, na moderna Turquia, além da cultura Halaf na Mesopotâmia, são exemplos notáveis da diversidade e sofisticação na produção dessa cerâmica do período do Neolítico. Essas culturas desenvolveram estilos únicos, caracterizados pela fina execução de paredes e por decorações intrincadas que, para além dos seus propósitos utilitários, também expressavam complexidades sociais e crenças espirituais. O ato de cozinhar, facilitado pela introdução desses recipientes cerâmicos resistentes ao calor, teve implicações profundas na nossa nutrição e no desenvolvimento das nossas sociedades. A capacidade de cozinhar esses alimentos com mais eficiência permitiu uma dieta mais variada e nutritiva, potencialmente contribuindo para o aumento da população e a complexidade dessas novas sociedades. Além disso, a cerâmica desempenhou um papel vital no estabelecimento de redes de comércio e na disseminação de culturas, como evidenciado pelas descobertas arqueológicas em locais como Banpu, na China, e Lipenski Ver, na Sérvia, que exibem estilos distintos e trocas culturais através de artefatos cerâmicos. Então, a cerâmica não foi apenas esse avanço tecnológico, ela foi uma alavanca para o desenvolvimento social, cultural e econômico. Ela simboliza o início da especialização do trabalho e, em certa medida, das trocas comerciais, pois as diferentes formas e decorações das cerâmicas refletiam a identidade cultural das diversas comunidades humanas ao redor do mundo. Outra inovação fascinante que moldou a experiência humana foi a invenção da tecelagem. Desde os tempos neolíticos, há cerca de 12 mil anos atrás, a humanidade começou a transformar fibras em tecidos. Uma inovação que, além de atender às necessidades básicas de vestuário e abrigo, também marcava o início de uma nova era na expressão cultural e artística.
A tecelagem, um dos ofícios mais antigos do mundo, desempenhou um papel crucial nessas sociedades antigas, desde o Egito, que valorizava o linho por sua respirabilidade, até a China, onde a seda simbolizava luxo e status. A invenção dos teares foi uma nova revolução, porque eles se tornaram companheiros leais dos tecelões e evoluíram de simples estruturas a máquinas complexas. O tear vertical, comum lá na Grécia Antiga, e o tear horizontal, que prosperou na Europa medieval, permitiram a criação de tecidos de diversas larguras e complexidades. Essas inovações facilitaram a tecelagem de tapeçarias, roupas e outros têxteis, fundamentais para a vida cotidiana e a expressão cultural também dessas sociedades. A tecelagem não se limitava a um único material. Algodão, lã, seda e linho eram transformados em arte vestível, enquanto em regiões como o Japão, a awashi, um papel feito de casca de amoreira, era tecida em tecidos delicados. Na África Ocidental, o tecido quente, símbolo da realeza, era tecido com fios de algodão vibrantes, cada cor e padrão carregando um significado profundo. Assim, o desenvolvimento da tecelagem reflete uma profunda transformação na maneira como os humanos interagem com o mundo ao seu redor. A habilidade de criar tecidos permitiu a proteção contra os elementos e ofereceu uma nova forma de expressão pessoal e cultural. A tecelagem tornou-se uma linguagem universal, tecendo histórias de tradição, inovação e arte através das gerações. Como diria o arqueólogo Gordon Childe, o equipamento e as defesas do homem são exteriores ao seu corpo. Ele pode colocá-lo de lado ou usá-los, segundo a sua vontade. Sua utilização não é herdada, mas aprendida, de forma lenta, com o grupo social a que o indivíduo pertence. A herança social do homem não é transmitida pelas células das quais nasce, mas por uma tradição que só começa a adquirir depois de ter saído do ventre materno. Mas todas essas inovações técnicas não vieram de mão beijada. Tivemos que pagar algum preço, mas que preço é esse? Vamos imaginar mais uma vez. Imagine, por um momento, um mundo onde as sementes plantadas sob a terra carregam não apenas o potencial de vida, mas também segredos ancestrais, onde cada grão cultivado é um pacto silencioso entre o homem e a terra. Este é o cenário mágico em que os nossos antepassados embarcaram na aventura rumo à agricultura. Houve um tempo em que os homens eram parte integrante do tecido selvagem do mundo, caçando e coletando, movendo-se junto com as estações. Essa era uma vida de liberdade, mas também de incertezas. Então algo mudou. Talvez tenha sido um sussurro do vento ou um segredo revelado por um espírito da floresta, mas os nossos ancestrais começaram a ver a Terra a partir de um novo ponto de vista. Eles descobriram que poderiam conversar com a Terra, plantar sementes e colher não apenas alimentos, mas o próprio futuro. A magia não floresceu em todos os lugares da mesma forma. Em regiões como o Levante, a terra colheu o trigo e a cevada com braços abertos, enquanto na Mesoamérica era o milho que contava os segredos do crescimento. Cada local tinha suas próprias condições, seu próprio espírito, que favorecia certas plantas em detrimento de outras. Não era apenas a ciência do solo e do clima, mas o entendimento ainda mais profundo, quase espiritual, do que a terra podia oferecer. Mas essa transformação veio junto com os seus perigos. Os sapiens começaram a fixar-se, a construir aldeias, a se tornar parte da terra, de uma forma que nunca tinham sido antes. Eles trabalhavam mais, suavam mais, e embora a terra recompensasse o seu esforço com colheitas, havia um custo. As doenças, antes desconhecidas pelos nômades, começaram a se espalhar nas comunidades sedentárias. A fome, paradoxalmente, tornou-se uma ameaça maior quando eles dependiam de apenas poucas culturas. A liberdade do caçador-coletor foi perdida e uma nova forma de riqueza e de pobreza começou a surgir. A partir de agora, era necessário investir tempo e suor em uma tarefa que tinha como promessa uma colheita lá no futuro.
A mentalidade desses primeiros agricultores agora passava por uma transformação do seu mundo físico e da sua nova forma de vida, que assim como as sementes, começava a germinar rumo ao mundo completamente novo, moldado pelas mãos humanas. Assim, nós começamos a hackear o planeta Terra. A transição para a agricultura marcou o início da civilização como nós a conhecemos, mas também representou a perda de uma conexão direta com o selvagem, com o imprevisível. Ao nos tornarmos guardiões da terra, também nos tornamos os seus prisioneiros, amarrados a um ciclo de semeadura e colheita que determinou e ainda determina o ritmo das nossas vidas. A mudança de um estilo de vida nômade baseado na caça e coleta para um estilo de vida fixo focado na agricultura exigiu uma adaptação significativa. O corpo humano, antes acostumado a uma ampla gama de movimentos para caçar, caminhar e subir em árvores, teve que se adaptar a atividades mais repetitivas e sedentárias, como carregar balde de água, agachar, cavar e cuidar das colheitas. Essas novas demandas físicas, embora pareçam menos perigosas à primeira vista, introduziram novos tipos de riscos e desafios, incluindo um aumento potencial na violência e na complexidade social. Alguns estudos arqueológicos sugerem que com a agricultura ocorreu também um aumento significativo nos níveis de violência letal em comparação com as populações de caçadores-coletores. Por exemplo, a evidência de uma violência troféu, onde o vencedor de um conflito levava partes do corpo do perdedor como sinal de vitória, parece ter surgido junto com o gerenciamento das plantas. Isso indica uma mudança nas dinâmicas sociais e nos tipos de conflito dentro das sociedades agrícolas primitivas. A violência relacionada à agricultura tendia a ser mais organizada e direcionada, muitas vezes envolvendo disputas por terras e recursos, ao contrário dos conflitos mais esporádicos e pessoais, típicos das sociedades de caçadores-coletores. Adicionalmente, a sedentarização aumentou o contato e o comércio entre as comunidades, mas também exacerbou as tensões e a competição por recursos limitados. A necessidade de armazenamento e preservação dos alimentos levou, como vimos, ao desenvolvimento de tecnologias como a fermentação e a cerâmica, permitindo a acumulação de recursos, mas também tornando as comunidades mais vulneráveis a roubos e invasões. A própria definição de sedentarismo em estudos arqueológicos inclui indícios como o aumento de organismos que se beneficiam das atividades humanas sedentárias, como os próprios ratos, os pardais e há evidências de caça em todas as estações do ano, sugerindo uma dependência constante dos recursos locais. Então já percebemos que a transição para a agricultura e a vida sedentária trouxe consigo avanços muito significativos, permitindo o desenvolvimento de civilizações complexas e a acumulação de conhecimento. No entanto, esse processo também introduziu novas formas de risco, incluindo o aumento na violência e na complexidade das relações sociais. Essas mudanças fundamentais na forma como os seres humanos interagiam entre si e com o meio ambiente moldaram a trajetória da história humana de maneiras que ainda estamos tentando compreender completamente. Até aqui na nossa jornada, a gente já descobriu que ao domesticar plantas e animais, também fomos domesticados. Essa transformação da humanidade, de nômades a agricultores sedentários, é um lembrete de que toda grande mudança traz consigo tanto oportunidades quanto perigos. O aumento da violência e a perda da liberdade foram contrapartidas dolorosas para a segurança alimentar e um desenvolvimento social. No entanto, essas mudanças pavimentaram o caminho para a civilização como nós a conhecemos hoje. Mas a pergunta que fica e que responderemos em seguida é: será que valeu a pena pagar esse preço? Então vamos descobrir se valeu a pena pagar esse preço, porque a gente já se ligou que a sedentarização no Neolítico marcou um dos períodos de maior transformação na história da humanidade. A transição de um estilo de vida nômade para um sedentário trouxe desafios, mas também inúmeras vantagens que moldaram a estrutura das sociedades que viriam no futuro. Um grande exemplo foi a produção de excedentes alimentares, que permitiu a sustentação de uma população cada vez maior e a emergência de uma classe de especialistas, como os próprios artesãos e depois os sacerdotes,
que nem sequer precisavam se dedicar exclusivamente à produção de alimentos. Sendo assim, a sedentarização também teve um impacto profundo na demografia. As comunidades nômades tinham uma tendência a ter menos filhos, devido à dificuldade do deslocamento com uma família grande. A vida sedentária permitiu um grande aumento no número de nascimentos, graças à maior estabilidade e segurança oferecidas pelos assentamentos permanentes. Esse aumento populacional, por sua vez, contribuiu para a complexificação das sociedades, com o surgimento de hierarquias sociais, divisão do trabalho e, eventualmente, a formação das primeiras civilizações. Imagine-se na pele dos nossos ancestrais, perambulando sem um lar fixo, à mercê de tempestades, predadores e da incerteza do que viria amanhã. O frio penetra até os ossos durante as noites e a chuva transforma cada passo em uma luta pela sobrevivência. Agora, imagine a transformação. De repente, há um lugar para chamar de lar, um refúgio contra as feras e o clima impiedoso. A sedentarização, apesar dos desafios, foi o resultado de uma lenta compreensão de que a Terra poderia nos alimentar, nos proteger e, mais importante, nos unir. As primeiras comunidades agrícolas enfrentaram desafios inimagináveis, desde aprender a cultivar até defender um território fixo. Mas por que seguir esse caminho tão difícil, hein? E a resposta pode estar no simples ato de cuidar. Segundo a antropóloga Margaret Mead, o início da civilização se dá exatamente a partir da dimensão do cuidado. Abre aspas para ela aí. A primeira evidência de civilização foi um fêmur fraturado de 15 mil anos, encontrado em um sítio arqueológico. O fêmur é o osso mais longo do corpo, ligando o quadril ao joelho. Em sociedade sem os benefícios da medicina moderna, leva cerca de 6 semanas de descanso para a cicatrização de uma fratura de fêmur. Este osso, em particular, foi quebrado e curado. Nesse sentido, a civilização não era apenas sobre sobreviver, era sobre viver juntos, cuidar um do outro. Uma perna quebrada significava a morte para um nômade, mas para os sedentários significava a oportunidade de mostrar solidariedade. Assim, a agricultura trouxe estabilidade, permitiu o aumento da população e deu origem à nossa capacidade de formar sociedades complexas. Com terras para cultivar e casas para morar, as famílias podiam crescer. A necessidade de mover-se constantemente deu lugar à comunidade, à educação dos jovens, ao cuidado dos idosos e enfermos. Neste ponto, a humanidade começou a compreender o verdadeiro significado de civilização. Não apenas viver, mas viver juntos. A sedentarização nos ensinou a reconhecer os membros do nosso grupo e a ser solidários com eles, embora às vezes hostis com aqueles que vinham de fora. Esse dualismo é uma herança dos nossos dias sedentários, uma lembrança de que, ao escolher ficar, escolhemos também cuidar uns dos outros. Então, finalmente, é chegada a hora da Revolução Agrícola. Assim, há cerca de 18 mil anos, quando a Terra começou a se despedir da última era glacial, um novo capítulo se abria na história da humanidade. Imagine, se puder, um mundo transformando-se sob o calor crescente do Sol, onde as chuvas mais frequentes banhavam a Terra com promessas de vida. Nesse cenário, o trigo e o arroz, antes tímidos, passaram a crescer com uma vitalidade nunca vista, convidando os próprios seres humanos a se assentarem e a desfrutarem da sua abundância. E assim, quase sem perceber, começávamos a nos despedir da vida nômade, movidos não pela conquista, mas pela sedução da estabilidade. Foi nesse mundo recém-aquecido que cada grão que caía no solo revelava uma promessa do que viria no futuro. As queimadas naturais, ou fruto da astúcia humana, revelavam não só a carne da caça no meio daquele descampado, mas também o potencial do trigo para prosperar. Surgiam então os primeiros acampamentos, testemunhos de um estilo de vida que começava a se fixar no próprio solo. Um grande exemplo é o povo dos Natufianos, que eram nossos ancestrais lá do Levante, por volta de 12.500 e 9.500 a.C. Eles equilibravam a antiga arte da caça e da coleta com os primeiros passos rumo à agricultura.
Eles construíam celeiros de pedra, forjavam foices e pilões, mas foi após 9500 a.C. que a verdadeira revolução tomou forma. Eles aprenderam a domesticar os grãos, a semear para a próxima estação, descobrindo que a profundidade do plantio influenciava na germinação. A agricultura exigia novas habilidades: arar, capinar, regar, proteger. Mais trigo significava mais trabalho, mais filhos, mais bocas para alimentar, mas também mais vida. Então a gente já percebeu que nem tudo eram flores, porque além de mais vida, também vinham mais doenças, mais infecções, a vulnerabilidade trazida pelas monoculturas, pelas secas, pelas pragas. Os celeiros cheios atraíam não só os olhares de admiração, mas também de inveja e de cobiça. A necessidade de proteção nascia. Erguiam-se muros, montavam-se guardas. A vida sedentária conquistava o seu espaço, não sem sacrifícios, mas com a promessa de um futuro. O historiador Fernand Braudel nos lembra que a transformação acontece na longa duração. Apesar dos desafios, a vida dos agricultores e pastores sedentários prevaleceu sobre o nomadismo. Cada desafio trazia uma nova invenção, cada invenção uma nova era, desde as primeiras cartas até os e-mails e o WhatsApp do tempo moderno. Desde as primeiras sementes plantadas até as maravilhas da inteligência artificial. Nossa jornada é uma cadeia de transformações iniciadas por aqueles primeiros agricultores. E assim, o destino dos caçadores-coletores parecia selado. Porém, emerge uma pergunta: a agricultura teria sido um chamado divino? Uma resposta talvez encontre-se não nos céus, mas na ingenuidade e resiliência humanas. A Revolução Agrícola, além de uma mudança de dieta, nos permitiu também uma redefinição da nossa própria essência. E seguindo na nossa exploração, vamos refletir como essas escolhas ancestrais continuam a mudar as nossas vidas até os dias de hoje. A exploração nos leva agora para a Turquia, aproximando-se de um local que desafia tudo o que sabemos sobre os nossos ancestrais, os caçadores-coletores. A cidade que vamos visitar é Göbekli Tepe, que surge diante dos nossos olhos com as suas imponentes estruturas megalíticas, esculpidas há mais de 10.000 anos atrás. Sem ferramentas de metal ou roda, como conseguiram os nossos antepassados construir algo tão monumental? A teoria predominante sugere que Göbekli Tepe servia a propósitos religiosos ou cultuais. Talvez esse tenha sido o primeiro templo conhecido da humanidade, marcando um ponto de virada na forma como interagimos com o divino e iniciamos a jornada para nossa vida sedentária. Da mesma forma, na planície de Salisbury, Stonehenge se ergue como um enigma gravado em pedra. Seu propósito e significado continuam sendo um mistério até os dias de hoje. Por que nossos ancestrais construiriam tais estruturas? Parece existir uma ligação entre o Stonehenge e os solstícios, que sugere uma profunda conexão com os ciclos da natureza e uma busca por entendimento ou a manipulação das forças além do alcance humano. Esses monumentos acabam sendo testemunhos da engenhosidade arquitetônica humana, marcando uma evolução fundamental na relação humana com o mundo espiritual. A transição da vida nômade para a sedentária transformou profundamente a nossa espiritualidade, refletindo uma mudança nas necessidades humanas e na nossa compreensão sobre todo o universo. E a existência de Göbekli Tepe e Stonehenge desafia a nossa própria noção de que a agricultura precedeu a construção de estruturas religiosas e sociais complexas. Esses monumentos sugerem que essas crenças espirituais podem ter sido um catalisador para a sedentarização, e não o contrário. Além disso, evidenciam a capacidade humana de mobilizar recursos comunitários para fins que transcendem a sobrevivência imediata, indicando uma complexidade social e espiritual anterior a que muitas teorias históricas sugeriam no passado. No entanto, a escassez de registros escritos ou evidências diretas deixa muitas perguntas sem resposta, abrindo espaço para interpretações e teorias diferentes. A investigação contínua desses sítios é crucial para desvendar os mistérios de nossa ascendência comum e entender as origens da complexidade social e religiosa dos seres humanos. Mas após a agricultura, agora chegou a hora da gente falar dos animais.
Em meio às vastas planícies da antiguidade, que nós vamos observar os nossos ancestrais à beira de uma outra revolução que mudaria a humanidade para sempre. Eu estou falando da domesticação dos animais. Inicialmente, os carneiros selvagens eram abatidos indistintamente, mas logo percebemos a vantagem de poupar os jovens e as fêmeas férteis, não apenas para a alimentação com a sua carne, mas também para o aproveitamento do leite. Essa decisão marca o início de uma seleção artificial humana, onde os animais mais dóceis e menos curiosos tinham maior chance de sobrevivência, passando seus genes adiante e transformando gradualmente a natureza dessas espécies. A caça dava lugar à captura, engorda e abate controlados dentro de cercas primitivas, enfrentando o desafio de proteger o rebanho dos predadores e de outros humanos. Essa seleção não só conferiu um sucesso evolutivo a esses animais que eram domesticados e capturados, mas acabou também lhes proporcionando um sofrimento individual muito profundo. Os primeiros pastores foram tão importantes que se tornaram analogias para as religiões, com a imagem de um bom pastor que protege suas ovelhas, omitindo, porém, o destino final de abate de cada uma delas. Essa domesticação acabou avançando para a utilização desses animais para tração, substituindo o trabalho humano em muitas tarefas. Esse domínio sobre a natureza reflete a nossa capacidade de inovação, mas também levanta algumas questões sobre a nossa verdadeira natureza e sobre o nosso lugar no mundo. É fato que a domesticação de animais foi um marco na história humana, evidenciando a nossa capacidade de moldar o mundo ao nosso redor. No entanto, a seleção artificial traz à tona debates éticos sobre o bem-estar dos animais e a nossa responsabilidade para com as espécies que modificamos ao longo das gerações. E enquanto avançamos tecnologicamente, devemos também refletir sobre as implicações morais das nossas intervenções na natureza antes que o planeta expulse a gente daqui. E assim, a humanidade caminha desde os primórdios rumo a uma transformação constante da natureza e do mundo ao seu redor. Mas então, agora chegou a hora de eu resumir esse vídeo através de uma canção do Gilberto Gil que eu vou declamar para vocês. Afinal de contas, o que é a raça humana? A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Uma beleza, uma podridão, fogo eterno e a morte e a ressurreição. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é o cristal de lágrima, da lavra, da solidão, da mina cujo mapa traz na palma da mão. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana risca, rabisca, pinta, a tinta, a lápis, carvão ou giz. O rosto da saudade que traz do Gênesis, dessa semana santa, entre parênteses, desse divino oásis, da grande apoteose, da perfeição divina, na grande síntese. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. E assim chegamos ao fim, e se você está até aqui é porque você curte história mesmo. Então curte esse vídeo, compartilha com a geral e em seguida nós veremos como essa humanidade transformou um mundo de pedra em um mundo de tal.